Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso. Neste início de trimestre, a gente vai estudar Jeremias e Lamentações de Jeremias e, posteriormente, Ezequiel e Daniel. Todos esses 4 livros que fazem parte do Antigo Testamento. Esperamos que seja um trimestre grandemente enriquecedor para todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu quero sugerir o seguinte: já que temos na primeira lição um, um teor que vai compreender 10 capítulos do livro de Jeremias, eu sugiro que você separe o tempo, faça um esforço portanto, leia os 10 capítulos para que você possa estar familiarizado com o texto bíblico, principalmente, mas também que tenha condição de caminhar de uma forma mais tranquila e serena na escola bíblica, quer online, quer dominical, quando você estiver juntamente com os seus irmãos em Cristo, reunidos na sala de aula, com o objetivo de estudar a Bíblia Sagrada. Eu disse aqui inúmeras vezes que a nossa EBD significa Escola Bíblica Dominical, e não é Escola Revista Dominical. A revista é apenas um auxílio entre tantos que a gente utiliza, mas o realmente importante e o objetivo nosso é se reunir em torno da Palavra de Deus, a fim de fazermos uma leitura cuidadosa, atenciosa e começarmos a interpretar a Bíblia e, uma vez interpretando corretamente, entendermos a mensagem de Deus para aí sim fazer a devida aplicação à nossa vida. Eu estou projetando uma parte da introdução da nossa revista Compromisso, se localiza, para você ter uma ideia, na página de número 8. Como a gente vai começar falando sobre este personagem bíblico, Jeremias, a gente vai ter aqui algumas informações preciosas. Para a gente compreender melhor um livro ou uma obra, se faz importante o quê? Conhecer o autor da obra. A gente sabe que, numa última instância, o autor da Bíblia é Deus. Sim, a revelação é da parte de Deus, mas transmitiu a determinadas pessoas a fim de fazer o devido registro. Neste caso, a gente precisa conhecer um pouquinho o profeta Jeremias. Vejamos o que nos diz aqui na revista. O nome significa exaltado por Deus. Note bem que menciona que é exaltado por Deus, e a gente pode fazer aqui um destaque para que você possa acompanhar. Ó, significa exaltado por Deus ou aquele que o Pai elevou. Este, pelo menos, é um dos significados. Exaltado por Deus ou aquele que o Pai elevou. Eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho, tá bom? Como você sabe, aqui nessa plataforma do YouTube, no Cantinho Teológico, eu também dou algumas instruções sobre o hebraico bíblico e o grego bíblico. E a gente vem trabalhando durante alguns anos, não em nível de plataforma, de mídia, mas durante a vida, tanto acadêmica quanto o estudo devocional, pessoal, a gente lida com os textos originais, dia após dia. A ideia que eu compreendo do termo Jeremias, a partir do hebraico, é de que significa, em outras palavras, o seguinte: Deus ajuda. Você poderia dizer assim, Yahvé ajuda, Javé ajuda. Se você quiser pronunciar Yahweh ajuda, uma referência ao Deus eterno, ou, de repente, Yahweh ajuda. A questão de chamar Deus de Yahvé, Javé, etc. e tal,
Isso é um pormenor e é mais uma questão bem pessoal. Mas a ideia, pelo menos que eu tenho a partir do texto hebraico, é de que Jeremias não é simplesmente exaltado por Deus como aquele que o Pai levou para, ou seja, a ocupar um pedestal, nada disso. Então, eu quero logo dirimir essa possibilidade. Desfeita esta hipótese errônea que poderia termos a partir do que está sendo dito, de uma forma assim, nua e crua, quando fala assim, como que significa exaltado por Deus, aquele que o Pai, o Eterno, o elevou? Como assim? A ideia no hebraico é de que Deus ajuda, significando, evidentemente, que Deus se apressaria a socorrer e aliviar os sofrimentos do seu povo nos dias do iníquo Manassés, que reinava quando Jeremias nasceu. Clareou um pouquinho? A gente pode avançar um pouco mais então. Jeremias foi criado em Anatote, e o ministério de Jeremias engloba o período crítico na história do Oriente Médio Antigo. E quando Josias, rei de Judá, morreu, enfrentando o exército egípcio, Judá se tornou súdito do Egito e do seu governante, o faraó Neco. Eu dou uma pausa aqui. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia somente Israel como povo. Posteriormente, houve uma divisão, houve literalmente um racha, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Todas as vezes que se referir ao Reino de Judá, está apontando para o Reino do Sul, tá bom? O Reino do Sul. Por quê? Simultaneamente, naquela época, havia existência de dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Tem algumas coisas que acontecem, vou dizer assim, num reino e não no outro. E assim por diante. E há casos que acontecem tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. E isto é importante para a gente se situar, não apenas geograficamente, mas contextualmente falando, a fim de compreender as Escrituras Sagradas. Prossigo a leitura aqui. No meio desse contexto cultural, bélico e espiritual estava Jeremias, um indivíduo sensível e intensamente humano. Eu vou dar uma pausa aqui e, de uma forma provocativa, dizer o seguinte: todos nós, cristãos, somos seres espirituais. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas. Acontece que a gente precisa, não é buscar ser mais espiritual, nada disto. A gente precisa, sobretudo, ser mais humano. Isso mesmo, ser mais humano. Por que digo isso? Nós muitas vezes nos consideramos altamente espirituais, porém demonstramos que muitas vezes essa essência humana que deriva, portanto, da humanidade, parece que está se esvaindo de nós. Como assim? Pode ser mais claro? Quantas vezes a gente se torna insensível com as coisas no meio onde nós estamos inseridos? A gente vê, por exemplo, a natureza ser destruída, quando não nos tornamos agentes de destruição, poluindo rios, lagoas, mares, não tendo cuidado com o meio ambiente, com a mata, com a flora, etc. e tal. E a gente se comporta não como um ser humano de verdade, a gente se comporta como uma pessoa ambiciosa, gananciosa, egoísta, que desconsidera toda a criação de Deus. Ora, esse conceito de mais amplo de ecologia, de ver os seres vivos também como parte da criação de Deus, faz com que a gente tenha
uma atitude mais responsável diante desses fatos. E quando aqui diz que ele era intensamente humano, agora me voltando para o ser humano, quantas vezes nós nos perdemos através da nossa insensibilidade? A gente anda pelas ruas e vê as chamadas pessoas tidas como invisíveis. Existem pessoas que não enxergam literalmente os garis, as pessoas que trabalham na limpeza urbana, achando que eles são, digamos assim, sub-humanos por conta da sua profissão, ou até mesmo achamos que uma profissão é mais nobre do que a outra. Olha, todo trabalho é nobre, todo trabalho é digno, todo trabalho tem a sua, como implicação, a sua dignidade. E por conta disso, a gente deveria considerar todas as pessoas em seus âmbitos de trabalho, de trabalhos. Desta forma, quando a gente caminhar nas ruas, aqueles homens ou mulheres tidas como invisíveis, nós viríamos, e quando não, no ato de civilidade, a gente daria de repente um bom dia, ou quando não, ia esboçar um sorriso para essas pessoas que contribuem grandemente com a nossa vida. E aí de nós, se não houvesse algumas categorias de pessoas em termos de funções exercidas no seio da sociedade. Mas a gente passa e vê as pessoas, às vezes, como moradores de rua, e nos tornamos tão insensíveis, fingimos que eles não existem, ou sequer queremos perceber, notá-los. Às vezes a gente age da mesma forma que alguns discípulos, em alguns momentos, agiu lá no Novo Testamento, quando Jesus vê uma multidão faminta, mas os discípulos queriam simplesmente, vou dizer assim, descansar e para outra banda a fim de prestar relatórios. Eles tinham feito várias coisas em nome do Senhor e sob a autoridade do Senhor Jesus, queriam contar, queriam, enfim, narrar para o mestre todos os acontecimentos. Jesus havia até proposto, então, nós vamos para um lugar mais deserto, vamos ficar à parte da multidão, a fim da gente conversar sobre o que ocorreu, uma vez que eu comissionei vocês para fazer e acontecer. E o que aconteceu é que Jesus ele viu uma multidão faminta e diz o texto que teve compaixão. Mas os discípulos despedem a multidão. E em vários momentos a gente vê essa insensibilidade. E Jeremias, tido como profeta chorão, é intensamente humano. E eu sei que já gastei alguns minutos sobre este aspecto humano. A gente precisa ser um ser humano de verdade, nos tornar humanos cada vez mais. Prossigo agora aqui, todavia, a sua humanidade não foi um impedimento para ser vocacionado e enviado de Deus para ser um profeta às nações. Jeremias é um exemplo de obediência e fidelidade, mesmo diante das oposições e perseguições e da difícil missão, não se calou. Entre angústias, choros e lágrimas, cumpriu seu ministério de proclamar o juízo de Deus e o arrependimento contra o povo de Judá, numa referência ao reino do sul. Tá bom? Dito isto, a gente pode falar um pouco sobre a lição de número 1. Vamos adentrar propriamente nela. Agora, deixa eu ver a página aqui, você pode acompanhar também na sua revista, caso você já tenha em mãos. Na página de número 10, começa esse tema aqui, Judá e Jerusalém, tristes quadros. E o texto que é proposto, chamado de texto áureo, é Jeremias 6,16. Vamos fazer a leitura
desse versículo. Eu coloquei na Bíblia na linguagem de hoje. O Senhor Deus disse ao seu povo: fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam, o povo: nós não vamos andar nesse caminho. A gente naturalmente precisa compreender o texto e contexto, porque mesmo sendo feita a leitura na Bíblia, na linguagem de hoje, ainda assim a gente vê a importância de termos uma noção do contexto, não é verdade? E eu vou aqui me situar numa Bíblia também de estudo, para que a gente possa obter algumas informações preciosas desta lição. A gente já leu aqui o versículo 16. Eu vou reportar, voltar mais ou menos mais uma vez aqui, ó, 6:16. Vou ver se a gente obtém uma informação. Veja bem o que está contido em uma das Bíblias de estudo a qual estou utilizando nesta ocasião. Veredas antigas, porque foi mencionado, os caminhos antigos, os caminhos verdadeiros estabelecidos por Moisés, que era um bom caminho, literalmente o caminho para o bem, ou seja, o caminho para a paz e a prosperidade Quando ele fala aqui, descanso para a vossa alma, a gente tem aquela noção de Mateus 11, versículo 29. Eu vou citar aqui, não apenas a referência, mas o versículo. Mateus 11, não está no script. Eu espero que o irmão ou a irmã tenha paciência e me acompanhe. E diz assim no versículo 29 do capítulo 11 de Mateus, bastante conhecido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque assim nos diz o próprio Senhor Jesus. Mas a gente observa que havia uma proposta, sim, de um caminho próspero, um descanso para a alma das pessoas. As pessoas as quais faziam parte do povo de Deus, numa referência aqui específica ao reino de Judá, que é o reino do sul. Entre os personagens da história da fé de Israel, o nome do profeta Jeremias consta como um dos mais elevados. Eu já disse aqui que a ideia de que Deus ajuda, Deus vai em socorro de Jeremias. Além do que, além do livro que leva o seu nome e do livro de Lamentações, diversas citações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, atestam a sua relevância. Vale salientar que Jeremias ele passou por maus bocados para manter-se fiel e leal a Deus. Ele, inclusive, passou por prisão. E naquele mesmo período, portanto, ele um outro profeta muito conhecido, que é Isaías, era o seu contemporâneo. A diferença é que o profeta Isaías era chamado profeta palaciano. A profecia vinha da parte de Deus, sim, mas onde é que ele se situava? No palácio do rei. Já Jeremias, vou dizer assim, ele estava mais no meio do povo. Ele era povão, no bom sentido da palavra, tá bom? Mas só para que a gente tenha uma ideia e saiba que Isaías viveu na mesma época
apenas em lugares diferentes. Um no meio do povo, e este, no caso Jeremias, foi inclusive preso, e no caso Isaías, o contexto dele era real, no sentido de realeza, tá certo? E alguém vai dizer assim, mas como é que pode? Hoje, uma pessoa que é pastor, por exemplo, se ele tiver um carrão, se ele tiver uma mansão, um palacete, este é bem-sucedido. E se aquele outro pastor, de repente, é assalariado, paga aluguel, coitado, é um pobre pastor, ou um subpastor. Gente, esta mentalidade é mundana, é carnal. Porque a gente não pode, vou dizer assim, medir espiritualidade, a questão da fidelidade da vocação de um homem ou mulher de Deus, em relação à conta bancária de um ou de outro. A gente precisa saber que o que é determinante para todo e qualquer pastor é se ele se mantém fiel às Escrituras e leal a Jesus Cristo. E se ele está dentro daquelas qualificações para um ministério pastoral, tendo exemplo é, moral e espiritual que se encontra na sua própria vida pessoal e familiar. Mas o fato de eu mencionar aqui que Isaías era um profeta palaciano, e fazendo esse contraste com Jeremias, é para mostrar que o mesmo Deus que agia em, em Isaías, da mesma forma, atuava em Jeremias. E as circunstâncias eram diferentes, sim, porém, o Deus era o mesmo. Dito isto, a gente pode um pouquinho avançar. Jeremias era natural de Anatote, que ficava a cerca de uma légua de Jerusalém, era da família sacerdotal. Ele iniciou seu ministério ainda no reinado de Josias e se estendeu até depois da queda de Judá e o exílio babilônico. O ano aproximado é sétimo e sexto séculos antes de Cristo. Lembrando que Isaías também é entre o século 7 antes de Cristo, ou seja, naquele mesmo período, tá bom? E demonstrando um senso de vocação. Jeremias foi chamado por Deus e tinha um compromisso com a palavra de Deus. Naquele período, a palavra de Deus vinha de uma forma direta ao profeta, a revelação de Deus. E o profeta, eu vou dizer assim, era a boca de Deus, era um instrumento de Deus para que ele pudesse, vou dizer assim, tão somente dizer aquilo que Deus queria. Eu vou dar uma pausa aqui. Não sei se está aparecendo para vocês, mas eu vou prosseguir agora. Agora sim. Ok. Estava constando que não estava sendo compartilhado. Vamos então prosseguir, demonstrando um senso de vocação e compromisso com a palavra de Deus com a palavra revelada de Deus. Porque a palavra vinha diretamente de Deus, vou dizer, ao profeta. Poderia vir na forma de visão, de sonho, de sobrenatural, de muitas outras formas. Agora, o que é importante é que uma característica do profeta do Antigo Testamento é o seguinte: ele começa sempre assim: assim diz o Senhor. E, neste sentido, o profeta é boca de Deus. O profeta não tem uma mensagem própria. O profeta não está preocupado em expor, em divulgar a sua opinião sobre determinado assunto. Nada disso. O profeta apenas diz aquilo que Deus o revelou. E isto é muito sério. É sério porque mostra esse comprometimento do profeta como um homem de Deus. Existem alguns termos para profeta no hebraico. E um deles é Ish Elohim, ou seja, é um homem de Deus. O Ish Elohim, um homem de Deus,
demonstra que tem uma intimidade com o eterno. E é isto que faz a diferença na vida de uma pessoa. Ter intimidade, ter uma percepção espiritual, ter uma sensibilidade à palavra do Senhor e propalá-la conforme aquilo que está, que foi concebido e, neste caso agora nosso, está devidamente registrado. Jeremias desenvolveu seu ministério tanto pregando quanto em embates com outros personagens de sua época, inclusive por meio de ensinações e os chamados, vou colocar aqui um destaque, atos proféticos. No Antigo Testamento, a gente vai ter algumas informações, alguns atos proféticos. Hoje em dia, as pessoas alegam ter vários atos proféticos, tudo é ato profético, porque qualquer bobagem é ato profético. Gente, a gente tem que tomar cuidado com estas coisas. Uma coisa é o que a Bíblia revela. Existem realmente alguns atos proféticos. Vou dizer, da parte de profetas, que são escolhidos, vocacionados por Deus, cuja palavra vem diretamente a eles. A palavra de Deus vieram a eles, aos profetas, e eles registraram devidamente e conferiram esse teor ao povo, visando um contexto imediato e um auditório específico. Cabe a nós lermos, estudarmos, interpretarmos, entendermos e aplicarmos devidamente toda a mensagem da parte de Deus. Agora, existem muitas coisas que são feitas de uma forma irresponsável, leviana, inclusive. Já houve tempo atrás aí, décadas atrás, nesse registro, pessoas conhecidas da mídia andar literalmente de quatro, tentando rugir ou simular rugidos de um leão e achando que aquilo ali é um ato profético. Como assim um ato profético? Se a gente lê, por exemplo, o livro de Judas, lá no a carta, melhor dizendo, a carta de Judas no Novo Testamento, a gente vai observar que tem um momento que ele fala para as pessoas não agirem como animais irracionais, que leva muitas vezes a algumas encenações em nosso meio, nos dias atuais, são atitudes irracionais. As pessoas agem de forma como esta que eu mencionei. Anda de quatro, simula um rugido de leão para mostrar ou fazer alusão que é o leão da tribo de Judá. Para com isso, gente. Para de inventar coisas. A gente não precisa inventar coisas. Então, esse é um dos exemplos dos atos proféticos, entre aspas, dos nossos dias, que não tem uma coerência bíblica, não tem uma sustentabilidade, não tem como, vou dizer que esses atos proféticos de hoje em dia são realmente da parte do Senhor. Não são. Agora, aqueles atos proféticos eram da parte de profetas no bom termo da palavra. Eles eram profetas da parte de Deus. Eles eram profetas que eram, vamos dizer, instrumentos diretos da revelação divina. Diz que Jeremias não se esquivava de sua fidelidade a Deus e ao povo a quem foi enviado a profetizar. Antes de tudo, tinha fidelidade a Deus, sim. Fala, e ao povo a quem foi enviado, porque, imagina só, um profeta recebe uma palavra de Deus e ele vai ser fiel a Deus, mas para ser fiel a Deus, consequentemente ao povo, ele precisa entregar a mensagem da mesma forma que ele recebeu, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de adulteração, sem deturpar, sem aumentar um ponto, e assim por diante. Da mesma forma, não como profetas, mas como pastores, como professores de escola dominical, como
pregadores da palavra de Deus, a gente precisa ser fiel a Deus, leal a Jesus Cristo, e a gente não pode, vou dizer assim, diluir o evangelho de Deus. A gente não pode suavizar, torná-lo mais agradável ao auditório, uma referência direta à congregação, apenas para agradar as pessoas, porque, afinal de contas, a Bíblia é um tanto rigorosa, exige certas coisas, e a gente quer dar uma aliviada, nada disso. A gente precisa pregar o Evangelho de uma forma pura e simples. E, desta forma, a gente vai ser fiel ao povo, entregando a mensagem de Deus como ela é, e sendo apenas esse canal, esse instrumento de bênção, ou esse instrumento de Deus, que está nas mãos divinas e que serve, então, para alcançar o povo. Bom, vamos prosseguir. A gente vai para o outro assunto, que são os erros cometidos por Israel. A gente sabe que o Israel era um povo escolhido, era uma nação santa, a gente sabe de tudo isso. Acontece que o próprio Deus, numa referência ao povo, diz que ele era um povo de dura cerviz. Quem disse isso não foi o profeta, mas foi o próprio Deus através dos homens que foram os escritores bíblicos. Deus via o povo e sabia que não apenas tinham seus altos e baixos, mas que também era um povo de dura cerviz. A gente pode até criticar o povo de Israel e não perceber que muitas vezes nós estamos quase que nos igualando nas suas atitudes e nos seus comportamentos por extensão. A gente se assemelha muito ao povo a quem nós criticamos hoje, quando nos sentamos, debruçamos sobre a Bíblia e ficamos de longe só vendo o que nos diz a palavra de Deus. Mas quanta semelhança, quantas vezes a gente vê essa dureza no coração da parte do povo de Deus nos nossos dias. Existem pastores que têm um coração endurecido, não apenas pelo pecado, mas são pastores ranzinzas, são pessoas cheias de mágoas, são pessoas rancorosas. Isso numa referência aos líderes. Da mesma forma, tem diáconos que são oficiais da igreja, que são pessoas que parece que ignora completamente a sua função diaconal e quer extrapolar, acha que é o senhor da igreja, quando não, o dono da igreja. Existem pessoas que estão, de repente, na escola bíblica dominical, quer como professor e aluno, que se colocam como dono da verdade. O que ele disse, olha, é decreto, ponto final, não tem mais o que discutir. Ou seja, a gente se depara com algumas situações como estas. E quanta coisa acontece no nosso meio por erros cometidos não mais pelo povo de Israel, lá no deserto, lá naquele período do Antigo Testamento, no Oriente Médio Antigo, nada disto. Quantos erros são cometidos dia após dia, sem um pingo de arrependimento, sem nenhuma sinalização de que a gente vai fazer diferente, vai abandonar uma prática pecaminosa e vai fazer as coisas conforme a vontade de Deus, mediante um arrependimento e um abandono daquela prática que é altamente nociva, não apenas para a pessoa, mas também para a igreja, por sua vez, para a sociedade. Diz aqui na página 10, depois da apresentação rápida do profeta, sua filiação e localização histórica, o texto começa com a certeza da origem e credibilidade da mensagem profética. Era uma mensagem profética porque vinha da parte de Deus por meio do seu profeta. A palavra do Senhor veio a mim, no versículo de número 4. A palavra do Senhor veio a mim. Note que a gente pode ler esse versículo 4 na íntegra, só para que você venha se situar. A mim, Jeremias dizendo, me veio, pois a palavra do Senhor dizendo,
Aí tem 2 pontos, já entra o versículo 5. E só para saber o que veio depois, ele fala assim: antes que eu te formasse no ventre, Deus falando para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta para o seu povo, profeta às nações. Então lhe disse eu, agora o profeta Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor retruca e vai dizer: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E depois, aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor disse a Jeremias: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias, como boca de Deus, e tinha dentro desta boca, da boca dele, uma referência, o que? A palavra de Deus. As minhas palavras, diz o Senhor. Quantas vezes a gente vê, no contexto de EBD, professores, quando não alunos, colocando as suas ideias. Professor, levanta a mão. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu entendi dessa forma. Gente, no contexto de escola bíblica dominical, vai haver várias opiniões, inclusive deste. Mas cá entre nós, a minha opinião, a sua opinião, só vai ter importância para as pessoas específicas ou respectivas. Para mim e para você. A minha opinião é importante para mim. A sua opinião é importante para você. Pronto, acabou. Mas não tem nenhuma validade. A minha opinião vai se tornar padrão, vai legitimar sobre a vida de outras. Nada disso. Por isso a gente não pode ficar refém de opiniões das pessoas. Eu acho isto, eu penso dessa forma, e daí? O que a gente precisa, dentro desse contexto de escola bíblica dominical, é ler, por exemplo, os 10 capítulos de Jeremias e, depois da leitura, começar a entender o texto, a interpretar a partir do próprio contexto, antes mesmo de fazer qualquer aplicação para os nossos dias e para a nossa vida. A gente precisa disso, porque, cá entre nós, eu me canso, fico, assim, enfadonho em ouvir inúmeras opiniões, ideias pessoais que são ventiladas nas nossas classes de EPDs e em face, vou dizer, contrapondo ao conteúdo bíblico. As pessoas falam muito sobre o que elas pensam a respeito da Bíblia, mas não leem a Bíblia, não entendem corretamente. E, por sua vez, não aplicam a sua vida. Para mim, repito uma vez mais, não é escola revista dominical, é escola bíblica dominical. O importante é você não apenas evocar um texto bíblico, mas mostrar às pessoas a importância do que diz a palavra de Deus, que está devidamente revelado em sua palavra. E se havia uma mensagem e profecia a ser entregue, essa mensagem vinha da onde? De quem? Do Senhor. E só a ele mesmo competia a sua responsabilidade. Jeremias sabia que era incapaz para a missão, mas de Deus viria as palavras de sua boca. A gente leu o capítulo 1 de Jeremias. A gente foi no capítulo 4, eu fui citando até o versículo 9. A gente prossegue aqui na página seguinte, na página de número 11, portanto, que porque a mensagem profética começou reconhecendo que os erros de Israel eram enormes e por isso mesmo a catástrofe se avizinhava, estava ali ao redor. E Israel confiava que por ter sido a nação eleita, separada por Deus, e guardar os rituais de cultos em suas formas e nas estruturas do templo em Jerusalém,
Deus os pouparia. Afinal de contas, dentro do contexto do Antigo Testamento, Jerusalém era uma cidade tida como indestrutível, inviolável. Ninguém iria, vou dizer assim, destruir jamais a cidade de Jerusalém. Acontece que deu ruim para eles. Eles desobedeceram, se afastaram do Senhor, aí Deus vai lá e pune o povo dele, porque Deus não passa a mão na cabeça do seu povo, de ninguém. Ele pune utilizando o quê? O quem? Povos pagãos, pasme, isso mesmo, povos pagãos para serem instrumentos de juízo sobre o seu próprio povo e destrói a cidade de Jerusalém. Ali naquela época, depois, mas como é que a gente vai explicar se Jerusalém não era a cidade santa, não era inviolável, se era inviolável, se era indestrutível, como é que ela está agora em ruínas? Aí Deus vai dizer, através dos seus profetas, ah, vocês, isso tudo aconteceu porque vocês abandonaram o conserto, a aliança, porque vocês deixaram a desejar, porque os seus erros foram gravíssimos. E no Novo Testamento, a gente tem um versículo lá em Gálatas que diz, de uma forma escancarada, de Deus não se zomba. E quanta gente brinca com Deus, né? Brincar de Deus. Tem gente que se coloca, brinca até de Deus. Em que sentido? Se coloca como se fosse Deus. O que ele decreta, olha, e todo mundo tem que seguir. Porque não é suficiente as escrituras sagradas. Mas o que ele falou, está dito, ponto final, não tem como questionar, tem uma força de um dogma, algo que deve ser cumprido à risca, e há daqueles que não fazem a vontade daquele chamado guru espiritual, tido como espiritual, ou melhor dizendo, um guru religioso. Ele se coloca como de Deus. Agora, existem pessoas que a gente vai observar que não se colocam como Deus, necessariamente, mas que elas começam a falar sobre Deus e mas deturpando de tal maneira que venha se beneficiar com aquilo que está sendo proferido. Mas o questionamento de Deus aqui para a nação é direto. Capítulo 3, versículo 6, eu estou me situando aqui. Eu não vou projetar agora o texto em tela, porque eu não sei se ficou, vou saber daqui a pouco, se ficou projetando a tela de fundo ou esta aqui. Porque depois eu visualizei e postava como se fosse o compartilhamento de tela pausado. Então, para não haver essas questões técnicas, vou dizer assim, e eu não ser surpreendido posteriormente, eu estou utilizando a minha Bíblia impressa, tá bom, gente? Estou aqui com uma Bíblia impressa acompanhando, porque o importante é isso aqui, está atrelado à palavra de Deus. No versículo 16, diz assim, ó, 3,16. Digo 3,6. Eu estava no 3,16, por conta daquele versículo 16 que eu tinha mencionado anteriormente. Diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a pérfida Israel, foi todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. A gente vê que na ocasião do rei Josias, e quando fala essa pérfida, a expressão que foi traduzida aqui, a ideia de, literalmente, apostatar. Ou seja, o povo se afastou do Senhor. O afastamento do Senhor é o oposto do arrependimento. Ao invés do povo se arrepender, ele se afasta do Senhor. Tem gente assim no nosso dia. Está uma prática pecaminosa, altamente nociva para o corpo de Cristo, que é a igreja, para o testemunho diante da sociedade, que vai ser um testemunho que eu chamo de capenga, fajuto, que deixa muito a desejar.
e vai dar motivo para as pessoas falarem mal do Evangelho, da Igreja de Cristo, etc e tal. Mas ainda assim, a pessoa, ao invés de se arrepender, o que ela faz? Ela se afasta cada vez mais e mais do Senhor ou do nome da própria igreja. E acha que, se afastando do Senhor, consequentemente da Igreja de Cristo, a sua situação vai estar mais cômoda, porque agora não tem satisfação, tanto a Deus, quanto ao pastor, quanto à Igreja de Cristo, uma referência à igreja local, e a pessoa se sente como se fosse autônomo, independente, quando na verdade a gente sabe que nós somos seres interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. E numa relação direta com Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor. Até a nossa autonomia não é absoluta, tanto no plano humano quanto no plano, vou dizer assim, vertical com Deus. A gente depende do Senhor e a gente depende uns dos outros aqui nessa esfera humana. Mas tem gente que, ao invés de se arrepender, se afasta do caminho de Deus, ao invés de se ter esse coração contrito, espírito quebrantado. Aqui, nesse versículo 6 que foi lido, o profeta chama atenção para a destruição também depois do Reino do Norte, que ocorreu 722 a.C. por causa de sua pecaminosidade. Quando faz alusão a Judá, uma referência depois do que? Ao Reino do Sul. Mas agora, como é a palavra de Deus, vai mostrar a destruição que se dará a Israel numa referência direta ao Reino do Sul, digo, ao Reino do Norte. E quando é que isso aconteceu? Ano 722 antes de Cristo. Por causa de quê? Por causa da pecaminosidade do povo do Reino do Norte. Capítulo 3, do versículo 11, 8 até o 11, a gente não vai ler aqui, e não faz parte agora aqui, mas para que vocês tenham uma noção, Jeremias vai explicar por que se concentra no Reino do Norte. Sabe para que vai se concentrar no Reino do Norte? Note bem. Está falando aqui para quem? Para o Reino do Sul, para Judá. E por que agora ele vai falar do Reino do Norte? Porque alguém vai dizer assim, não tem nada a ver com a gente. Claro que tem a ver com a gente. É do povo de Deus, dois reinos. Porque Judá não aprendeu com o exílio de Israel. E, na verdade, se tornou mais corrupto do que o próprio Israel, isto é, o Reino do Norte. Então, Deus fala para Judá, uma referência ao Reino do Sul, cita e se concentra, em determinado momento, sobre o Reino do Norte, o que aconteceria, o que aconteceu por sua vez, etc. E tal, mas o povo do Sul não aprendeu os erros do reino do lado, né? E foi ainda além na sua corrupção moral e espiritual. E isso certamente não agradou em nada o coração de Deus. E a gente vai observar que há sentença, sim, Deus age com juízo e, sobretudo, com justiça. A acusação feita a Israel se baseava no conceito de aliança feita entre o seu povo e seu Deus. O Senhor havia escolhido e cuidado do povo, fazendo uma nação, o que implicava, essa era a consequência, um conserto. Mas o povo escolheu seguir outros deuses. Olha só, o povo começou a seguir, vou destacar aqui, ó, outros deuses. Vocês lembram daquela expressão no Antigo Testamento? Deixa eu ver aqui, e situar, e dar uma referência, não apenas citar de cabeça, mas dar realmente uma referência para vocês. Em Êxodo 20, diz assim, versículo 4, os chamados 10 mandamentos, o decálogo. Não terás
outros deuses diante de mim. Em vários momentos, a gente tem a expressão de que Deus é um Deus vivo. Se é um Deus vivo, qual é a implicação quando diz: não terás outros deuses diante de mim? Ora, um homem, quando se casava, não podia colocar diante da sua face, ou ter diante da sua face, uma outra mulher enquanto a sua esposa fosse viva. Está entendendo? Não podia. Quando Deus diz que, dentro daquele bojo, ele é um Deus vivo, e fala para não ter outros deuses diante de mim, é que, já que ele era um Deus vivo, o povo de Israel não podia ter diante dele divindades ou deuses. Afinal de contas, Deus não estava morto. Não tinha como, vou dizer assim, haver esse divórcio, esse, não apenas um rompimento, mas deixar de haver uma união entre Deus e o seu povo, porque ele estava vivo. E, curiosamente, isso no hebraico é uma particularidade. Quando fala diante da minha face, aqui não farás para ti imagem de escultura, e não terá outros deuses diante de mim, é diante das minhas faces. Aqui não tem nada a ver com trindade, né? A ideia de das minhas faces. Não terás. Mas aí, essa é a implicação. Deus era vivo e Deus não poderia, em hipótese nenhuma, ter a sua relação com o povo de uma forma dissolvida, nada disso, porque ele estava, como se diz no popular, vivinho da Silva. Deus é, Deus é, e nós não temos como colocar outros deuses. Eu falo aqui outros deuses, isso dentro do contexto do Antigo Testamento, não é verdade? Sim. No passado recente, a Igreja Evangélica Brasileira, ela criou alguns deuses, alguns mitos, algumas divindades. Ela extravasou uma idolatria chamada gospel, evangélica. A igreja tomou partido político, ideológico, partidário, político, ideológico, partidário, portanto, mas não para defender um ponto de vista, visando preservar a igreja, nada disto, visando seus próprios interesses. E criou-se um ambiente altamente idólatra, idolatrando A ou B no contexto político partidário. E o resultado foi desastroso, desastroso. Um pouco antes disto, a gente começou a criar deuses no âmbito religioso evangélico, por exemplo, quase que divinizando alguns líderes. As pessoas não eram meros apóstolos, eram, enfim, semideuses que eram idolatrados. E não apenas os líderes, no sentido chamados pastores, apóstolos, bispos, patriarcas, etc. Não, etc. Nada disso. Houve um culto à personalidade, tanto na parte desses líderes, de alguns líderes, mas também da parte de cantores chamados cantores gospel. As suas exigências, como se fossem superestrelas, com cachês altíssimos, etc e tal. E, olha, com aquela pompa, a pessoa chega na igreja, olha, todo mundo para assistir.
Assistir um ambiente que era para ser de culto, em alguns casos, não vou falar que todos os casos, claro que não, eu não seria responsável em dizer isso, mas em alguns casos, a gente observa que se tornou um ambiente idolátrico, criando deuses, divindades, semideuses, pessoas para serem admiradas, idolatradas, quando não, as pessoas começaram a superestimar ministérios. Ministérios que são tidos como bem-sucedidos. Afinal de contas, estão crescendo. Gente, eu tive uma professora, e no outro contexto, é claro, ela dizia assim, gente, não se preocupe com o crescimento rápido, disso, daquilo, outro. Até mato cresce rápido em período de chuva. É isso mesmo, gente. Ah, porque o ministério de fulano de tal, daquele semideus, está crescendo assustadoramente. Olha só. Para com isso, gente. Eu limpo o quintal aqui em casa, que no período de chuva, o mato fica desta altura aqui. Meu capino, eu vou roçar, tal. Eu mantenho o quintal limpo. Eu tenho por esse costume de manter o quintal limpo. Mas quando dá aquele período chuvoso, o mato cresce rapidinho. A questão toda não é o crescimento. A questão toda não é isso. Alguém vai dizer assim, tem ministérios ou igrejas que não enchem, eles estão crescendo, eles estão inchando. Não é nem por esse caminho. Mas o que vai sinalizar se é um movimento realmente de Deus é esse apego, vou dizer assim, à Bíblia como palavra de Deus. É a encarnação dos valores bíblicos, dos ensinos de Jesus, se as pessoas estão vivendo. E quer ver um exemplo aqui? Eu vou abrir um parênteses, está falando do Antigo Testamento, e eu vou falar de Jesus. Tem algumas pessoas que estão orando, inclusive líderes, para quebrar, para matar as pessoas que pensam diferente da gente. Que coisa de louco! Isso é fanatismo. Mas acontece que Jesus disse assim, olha, orai, amai aquele que nos persegue, amai os vossos inimigos, orai pelos que nos perseguem. Percebeu que Jesus manda a gente amar os inimigos, nem odiar os inimigos, nem pedir para que Deus venha destruí-los. Por quê? Gente, convenhamos, uma pessoa que é inimiga, entre aspas, do Evangelho, declaradamente, Deus, que é Deus, não poderia matar aquele indivíduo? Poderia, mas Deus não faz. Se Deus não mata, vai ser eu que vou matar? Claro que não. Vai ser eu que vou pedir a destruição dele? Não. O que eu peço a Deus, então? Demonstrando obediência a Jesus, eu primeiramente vou amar os meus inimigos, ou aqueles que se declaram como se fossem inimigos de Deus. Eu vou amá-los. E eu vou orar por eles. Dizendo que a condenação deles? Claro que não. A convicção. Porque, assim como nós fomos alcançados pela graça de Deus e fomos transformados, imagine só o quão grande seria a transformação destes homens se eles forem alcançados pelo Evangelho de Deus. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê, que crê no Evangelho, crê em Deus, crê na palavra. Que transformação extraordinária nós veríamos com nossos próprios olhos. Como eu digo, os olhos que um dia a terra há de comer. Prossigo, está ficando já longo essa lição, mas eu vou deixar aí, vou ver até onde vai dar, porque eu acho que tem um limite nessa plataforma Zoom. Mas a situação vivida em Israel, denunciada pelo profeta, indicava não ser possível encontrar em Jerusalém um só homem que praticasse a justiça e buscasse a verdade.
Hoje a gente precisa de homens e mulheres que busquem a justiça e que pratiquem a justiça e busquem a verdade. Até a chamada justiça social é tida por alguns, pasme, como se fosse coisa de esquerda e de comunismo. Gente, o Antigo Testamento está impregnado de ações ou de sugestões para que o povo de Deus venha a realizar justiça social. A favor de quem? Não é contra. A favor de quem? A favor dos pobres, a favor dos excluídos, a favor dos estrangeiros, a favor das viúvas, a favor dos órfãos, dos oprimidos, dos injustiçados. Isso está patente no Antigo Testamento. Não havia comunismo, marxismo, esquerdismo, socialismo, nada disto. E eu vi isso nesses dias. Um homem que é tido como um líder religioso no meio evangélico dizendo que justiça social é uma agenda é, da esquerda, socialista, colocava como comunista. Para, para com isso. Faça um favor. A gente vai ver esses elementos e as sugestões de como o povo de Deus tem que se comportar. Então, é praticar justiça, sim. Porque, imagine só, uma igreja evangélica, e agora estou me reportar de uma forma local, não generalizando, mas isso se aplica, consequentemente, ao todo, mas uma igreja evangélica que vê uma pessoa inocente, trabalhadora, sendo injustiçada, sendo presa, e ela não faz absolutamente nada, nem acima abaixo assinado, nem usa as redes sociais para clamar por justiça, para que aquele inocente deixe a prisão. Não faz nada. Não faz nada até acontecer um dos nossos. Um dos nossos, uma referência aos familiares, a gente vai. Será que ninguém está vendo? Porque as pessoas não se movem para, enfim, ajudar uma pessoa que está presa injustamente. Mas a igreja evangélica não está nem aí, ó. E existem, acredito, dezenas e centenas de pessoas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que são realmente inocentes, não fizeram nada, nada, e ainda assim estão atrás das grades. Não obstante a nossa falta de ação, quando não de humanidade. Quanta insensibilidade da nossa parte, quando nós deveríamos não apenas praticar a justiça, mas ansiar, ter esse anseio, esse desejo, esse anelo pela justiça, inclusive aqui da terra, e não apenas com a justiça de Deus. E buscar a verdade. Onde vai estar a verdade? Na palavra de Deus. Jesus é a verdade, a vida, o caminho, eu sei disso. Mas a gente tem que nos aproximar cada vez mais e mais para a verdade que se encontra devidamente revelada nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui prosseguir. Israel recusa a correção dos erros. Tem gente que é muito obstinada, tem gente teimosa. Não foi diferente com o povo de Israel, muitas vezes não é diferente conosco. Quando alguém está errado, via de regra, no contexto eclesiástico, a gente até procura acionar os oficiais da igreja, os pastores, diáconos, e entrega de bandeja. Olha, fulano de tal e Beltrano estão em pecado. Tem que fazer alguma coisa. Tem que discipliná-los. Tem que excluí-los. Tem que desligar do rol de membros. Quando é os filhos, quando é outras pessoas. Quando é pessoas ligadas a gente, e chega ao conhecimento dos líderes, pastor, tem misericórdia. Ele tá errado sim, mas é tão bonzinho. Foi criado na igreja. E a gente pode sim, a gente tomar uma atitude mais extrema
pode acabar com a vida dele. A pessoa própria já está arruinando a vida dela. Mas terceiriza a, a culpa para a igreja, caso a igreja venha tomar uma atitude. Ora, a gente aprende lá no Novo Testamento, por exemplo, que Deus disciplina os filhos que amam. E eu já falei inúmeras vezes, até de culto, de classe BD, é que quantas vezes eu fui disciplinado por Deus e graças a Deus por isso. Porque se eu ficasse, eu, Gustavo Luiz, ficasse sem disciplina, era uma indicação de que eu não era um filho de Deus. Que Deus não me tinha como filho e não havia essa tratativa de pai para filho e vice-versa. Mas como, repito, inúmeras vezes fui disciplinado por Deus, de uma forma direta e até mesmo através da igreja, de uma forma cuidadosa, vai trabalhando, vai advertindo, vai admoestando, vai, enfim, instruindo na palavra de Deus, e a gente vai se ajustando não apenas ao âmbito eclesiástico, mas dentro das normativas divinas. É isso. Quando fala ser tratado por Deus, não é simplesmente uma referência àquela fase final cirúrgica de excluir, de desligar do rol de medo, nada disso não. Quando a pessoa não tem mais comunhão com a igreja, porque é possível que a pessoa esteja arrolada na igreja e sequer tenha comunhão com Deus e com as pessoas. Não é isto. Não é indo ao extremo, mas é pensando na administração, na repreensão, né, dessa instrução, porque é uma manifestação bondosa da parte de Deus, a disciplina da parte do alto, e que pode vir, claro, através da Igreja de Cristo, uma igreja que se preocupa realmente com o ser humano e deseja o quê? A restauração do indivíduo. Mas Israel se recusou à correção dos seus erros. E diz lá o versículo 4:20. Então, já que um desastre sobre o outro se anuncia, porque toda a terra já está arrasada. 4, 4:20. Deixa eu me situar aqui. Você vai ter um pouquinho mais de paciência. Quem está me acompanhando até aqui é porque tem sido muito paciente, longânimo para com este. Versículo 20. Golpe por golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas minhas tendas, no momento as suas lonas, diz a palavra de Deus. Do versículo, para você se situar, tá? Do versículo 19 até o 26, eu só li o 20, tá? Mas os versículos vão formar um interlúdio breve, no qual o profeta vai expressar o seu próprio desespero diante do futuro de Jerusalém, em referência ao Reino do Norte, e de Judá, aludindo agora ao Reino do Sul. Tanto é que o meu povo está louco, porque possivelmente a palavra de Deus a Jeremias, pois o profeta se identifica fortemente não apenas com o seu povo, mas também com Deus. Olha só, o profeta se identifica com o povo. A questão aqui não é eles estão fazendo tudo errado. Não, nós estamos fazendo as coisas erradas. Deixa eu trazer para os dias atuais alguma aplicação aqui. Geralmente, quando se faz uma coisa boa, louvável, olha, porque eu fiz, porque eu achei assim, porque eu. Agora, quando as coisas começam a descarrilar, quando saem dos trilhos, é porque eles nos atrapalharam. É porque eles fizeram as coisas erradas. Você viu como que é o nosso discurso, um tanto é, incoerente, quando as coisas acontecem corretamente? É porque você fez. Você estava no controle. Quando as coisas realmente não dão certo, é porque esse pessoal não sabe fazer nada direito.
É mais ou menos assim. Vou fechar esse parênteses novamente. Diz no capítulo 7, versículo 13, diz que tem que compreender todo os 10 capítulos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Quando fala neste lugar, o profeta lembra o povo de que a garantia de sua permanência na terra prometida nunca havia sido incondicional. Nunca havia sido incondicional. Tinha uma condição. Era, olha, tem que andar fazendo a vontade de Deus, tem que cumprir seus estatutos. Esta é a ideia. O que eu estou colocando aqui? O grave, contudo, foi que, mesmo diante de todo o erro denunciado pelo profeta, o convite a endireitar o caminho e a ameaça de castigo, o povo se recusava a aceitar a correção. Uma coisa que a gente vai observar nos profetas, principalmente do Antigo Testamento, é que o profeta, ele não simplesmente apontava o erro, mas ele mostrava o caminho, porque era uma mensagem da parte de Deus. Não é simplesmente mostrar, apontar o erro e dizer assim, ó, vai dar ruim, vai dar errado, vai dar muito mal, vai se arrebentar todo, para depois se arrebentar e dizer, viu só, ele te disse. Não é por esse caminho, não. O viés é diferente. O profeta, assim como o desejo de Deus, por meio da palavra, é apontar onde as pessoas estão cometendo os seus erros, mostrar os erros, sim, mas mostrar um caminho, uma saída, uma solução. E a solução é justamente esse arrependimento, é as pessoas retornarem para aquele princípio da aliança, para a essência da aliança, a obediência, como um sinal da bênção de Deus, porque a desobediência implica em maldição dentro daquele contexto do Antigo Testamento. E o autor prossegue dizendo aqui, mantendo-se numa falsa esperança de que tinham a lei do Senhor a seu favor, e eles acreditavam nas palavras enganosas dos seus líderes que diziam mentiras em nome do Senhor. Havia líderes que diziam mentiras. Da mesma forma, há líderes que querem suavizar, tornar o discurso mais agradável para manter uma congregação, uma audiência maior. Gente, a gente precisa de pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, que venham anunciar com fidelidade a palavra, que leve o povo à obediência, custe o que custar. Porque a melhor coisa é obedecer. É melhor do que sacrificar. Embora o próprio Senhor tenha trazido o castigo como forma de correção, ele se recusava a entender as circunstâncias. Eita, povo difícil. E muitas vezes, cá entre nós, como nós nos assemelhamos a este povo. Alguém vai dizer assim, que povinho, no sentido pejorativo, que povinho. Mas quantas vezes, se a gente olhar no espelho, a gente vê Israel, a gente olha, não, a gente não se vê, a gente vê o Israel, vou dizer, essas atitudes refletido na, 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 nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E pelo contrário, diz aqui o texto, deixaram que os verdadeiros profetas fossem devorados. Olha só, os verdadeiros profetas são penalizados, são devorados, são, vou dizer assim, deixados de lado. Não atendam para os verdadeiros profetas, mas eles deram ouvidos à voz que não era da parte do Senhor. Os falsos profetas, se são falsos, não são profetas. Vamos supor que eu já trabalhei como rodoviário durante alguns anos e tem uma nota verdadeira e uma nota falsa. A gente fala assim, ah, uma nota falsa. Na verdade, não é nenhuma nota, né? Porque se não é verdadeira, não é nota. Não tem nenhum valor monetário. Então. E da mesma forma, quando a gente fala falsos profetas, é que eles não eram profetas. E há pessoas que a semelhança daquele período deixam de ouvir verdadeiros
homens de Deus, mulheres de Deus, líderes de Deus, deixam de ouvi-los, deixam de seguir as suas orientações para darem ouvidos a falsos homens de Deus, a falsas mulheres, a falsos pregadores, a falsos líderes, e dessa forma endurece o coração para com Deus. Mas, você dizendo que mantendo a confiança nas falsas promessas de paz, o povo nem sequer se envergonhava das abominações que tinham cometido. Tem gente assim também nos nossos dias. Cometem um monte de falcatruas, não é só na classe política não, tá, gente? Até mesmo no âmbito eclesiástico. Várias falcatruas, envolvidos em várias coisas realmente vergonhosas, imorais, quando não criminosas, mas eles aparecem na cara dura. É cara de pau. Alguém diz assim, vamos fazer um comercial aqui, né? Vamos comprar, tem que ter mais de um óleo de peroba. Tem uma propaganda aqui. Óleo de peroba, aquele óleo tradicional. Para quem tem quase 50 anos, estou na casa dos 47, então a gente já está muito familiarizado com esses produtos antigos, de qualidade, inclusive, né? Óleo de peroba, tem muito óleo de peroba, muita cara de pau. Tem gente que é assim no nosso meio, muita cara de pau, a cara dura. Ela parece que não está nem aí, parece que não se envergonha. E vai haver pessoas que vão dizer, eu não tenho nada do que me arrepender, do que me envergonhar. Cara, como pode? Quantas, eu não quero aqui, vou dizer assim, como diz um professor meu que eu tive, é, expor minhas tripas, porque quando a gente abre, né, o nosso estômago aqui, expõe as tripas, as vísceras, as pessoas olham assim, yeah, não gosto. Então eu não quero expor isso, mas tem coisas que eu me envergonho. Quantas coisas eu me arrependo? Mas tem gente que fala, não, eu não tenho nada do que me envergonhar ou do que me arrepender. Não aprendeu nada com o Israel, não aprendeu nada com a palavra de Deus. Fala aqui sobre a autoconfiança. Eu vou fazer o seguinte, já está ficando longo demais. Eu vou deixar tanto a lição número 1 e número 2 em PDF no link aqui abaixo, e você vai poder fazer a leitura de todo o teor da lição 1 também, se quiser, em outro momento, da lição número 2. Mas eu vou ter que encerrar aqui, porque ainda tem algumas coisas que depois vai falar sobre o castigo viria por meio de uma nação, e a gente pode falar, já que está aqui na revista, que viria por uma nação, ou seja, alguém vai dizer assim, mas é uma nação religiosa de Deus? Não, está servindo um castigo vindo por uma nação pagã. Deus usa povos pagãos para serem instrumento de juízo sobre o seu próprio povo. Parece até uma ironia, né? Mas é isso. Às vezes, Deus pode utilizar, por exemplo, uma mídia, não falar apenas uma questão televisiva, não, mas pode usar um meio midiático para servir como instrumento de justiça. E não é simplesmente deixar, de uma forma assim, mostrar os escândalos que acontecem num ambiente ou outro, no meio religioso, não. Não é apenas isso, não. Mas servir como instrumento de juízo de Deus, expondo a verdade, nua e crua. Nua e crua. E o que a gente vai dizer? Olha, não, essa mídia, essa rede, essa emissora está sendo um instrumento do diabo para mostrar a verdade? Claro que não. Às vezes mostra, mesmo sendo uma emissora, por dizer assim, de um cunho não religioso, ainda assim, Deus pode utilizar um recurso como este para não simplesmente envergonhar o povo evangélico, não é envergonhar por envergonhar, mas servir como instrumento de juízo para que o povo tome jeito. No popular, nossos avós, mamães, eles dizem, para que tome vergonha na cara e não repita os mesmos erros, para que não persistam nas, nas suas falhas morais, espirituais, etc. E tal,
sem um pingo de vergonha na cara, mas venha ter uma postura de arrependimento e que venha cessar as práticas pecaminosas, porque causam prejuízos enormes ao reino de Deus e, consequentemente, à igreja de Cristo. Tem aqui um outro tópico, que é o castigo viria por meio de uma ação pagã, eu já falei. Tem uma chamada ao arrependimento, tem uma denúncia do pecado, sim, perante Deus, pecado cometido contra Deus, de uma forma, uma afronta ao eterno. E o objetivo aqui, ó, divino, envolvendo as palavras proféticas, nunca é apenas se vingar ou castigar o povo, como se Deus fosse, não, um ser cruel, nada disso. Ele quer trazer de volta a comunhão para que as pessoas cumpram seus estatutos e vivam bem, vivam em paz, com essência, aquela paz de mente, uma paz perene. Esta é a ideia, não é simplesmente punir por punir. Às vezes acontece, isso não é correto, ele já viu muito disso, um chefe de casa, por exemplo, assim, um marido, ele está sob pressão no serviço, mas se ele explodir com o seu patrão, ele é mandado embora. Se ele explodir com o seu pastor, com o seu líder espiritual, ele é desligado do rol de membro. Aí ele vai explodir, não deve explodir, mas ele vai explodir aonde? No contexto familiar, em casa. Ele explode com a esposa, explode com seus filhos, quando não castiga os seus filhos, mas mostrando, colocando nele, projetando nos seus filhos, né, quando não na sua esposa, toda a ira, toda aquela mágoa, tudo que está no seu coração, porque se ele explodir lá com os outros, ele vai ter consequências. Então, ele acaba punindo as pessoas da sua própria família, e isso não é correto, não é justo. Precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. A gente não pode punir os nossos. A gente precisa investir um pouco mais de tempo em oração, colocar tudo aquilo que está, vamos dizer assim, não apenas amargurando, mas nos pressionando por dentro, aquela pressão interna, tudo aquilo que está fazendo com que a gente escorre uma panela de pressão e, e colocar diante de Deus, buscar auxílio em oração, quando não buscar tratamento de profissionais para nos ajudar a fim de tornar um ambiente familiar mais saudável, ou saudável, melhor dizendo, não é mais saudável, saudável, um ambiente propício, um ambiente realmente de paz, em meio a tantas tempestades. É por aí. Vou agora finalizar, conclusão, vamos apenas fazer a leitura e encerro dessa forma. O texto de a lição ficou longuíssima, mas quem me acompanhou até aqui, grato a Deus pela longanimidade, pela paciência para conosco. Concluo dizendo: o profeta Jeremias foi chamado para exercer seu ministério em Jerusalém, diante de um triste quadro, no momento em que a ruína se anunciava. O pecado, a idolatria, a injustiça dominava a nação. Israel precisava ouvir o direcionamento e o alerta da parte do Senhor. Deus continua tendo interesse em atrair e corrigir o seu povo. Nunca foi a vontade do Senhor apenas derramar sua ira como um ato punitivo e negativo. Ele é amor e isso deve estar sempre presente nas palavras proféticas. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou de repente nos comentários, o link para você ter acesso ao PDF desta lição 1 e da lição 2, que é disponibilizado, inclusive, no próprio site oficial, tá? Não é pirataria, não. É porque tem lá o acesso e eu estou facilitando esse acesso, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou deixar um outro link na descrição do vídeo, um link que vai fazer com que você venha, caso queira, ser direcionado ao meu contato no WhatsApp e vai postar como Revista Compromisso. Revista Compromisso. Se você clicar no link, você vai entrar no grupo do WhatsApp,
cujo título vai ser Revista Compromisso. Eu vou dizer assim, não vai ser uma entrada automática, não. Eu vou dar permissão e você, então, pode interagir comigo, fazer perguntas, enfim, dirimir dúvidas, conversar numa boa sobre a revista Compromisso. Eu vou usar esse expediente de permitir, vou dizer assim, de eu permitir o acesso ao WhatsApp desse grupo da revista Compromisso, por causa de que, no tocante ao chamado Cantinho Ontológico, que é o nome justamente dessa plataforma, desse canal, vez ou outra eu deixava o link e havia pessoas que entravam lá, faziam propaganda, faziam, vou dizer assim, postavam um monte de asneira e saía de imediato. Já sabia que ia ser bloqueado, mas tem muita gente que é fanfarrão e que se aproveita desse recurso. E desta maneira, quer falar comigo? E clica no link da revista Compromisso, vai cair lá no WhatsApp, eu vou autorizar, e a partir daí a gente vai trocando ideia, vai conversando, isso vai fazendo com que haja uma interação, e eu quero aproveitar as sugestões e dicas da parte de cada um de vocês. Deus abençoe, até a próxima lição.